Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Cláudia Costa e eu vou falar sobre dois instrumentos urbanísticos já utilizados na Colômbia: a participação em mais-valias e a contribuição de melhoria. Dizia Albert Einstein que a experiência é a única fonte do conhecimento. Assim, nos próximos minutos, apresentarei duas experiências que propõem soluções para o grave problema do financiamento urbano e que têm sido desenvolvidas desafiando uma tradição histórica e negativa: a transferência gratuita aos proprietários da terra dos benefícios ou mais-valias fundiárias geradas pelas próprias ações públicas, enquanto a infraestrutura urbana é financiada com os limitados recursos públicos. Claro, não existem fórmulas prontas, mas essas experiências mostram que a prática faz o mestre, ao mesmo tempo que oferecem a voz do sim possível. Erros e ajustes fazem parte do percurso. Aqui serão ilustrados estes instrumentos, com o intuito de gerar curiosidade por seu melhor conhecimento e compreensão. Mas qual é a origem desses instrumentos? A valorização das propriedades imobiliárias decorre, via de regra, de ações alheias ao proprietário. Duas fontes importantíssimas dessa valorização derivam de atuações públicas: decisões dos governos que estabelecem os usos e condições de aproveitamento urbanístico e os investimentos públicos em obras, serviços e equipamentos. As decisões de governo parecem menos visíveis. Exemplos dessas decisões podem ser a expansão do perímetro urbano, mudanças nas regras de uso, autorizações de maior aproveitamento construtivo, mudanças de gabarito, redução de restrições e de ônus, decisões de planejamento, etc. Enquanto os investimentos públicos em obras, serviços e equipamentos podem ser vistos todos os dias, como uma ponte, a construção ou reforma de uma praça, a recuperação de uma área deteriorada, o pavimento de uma rua, a expansão de redes de serviços, etc. Esta riqueza, gerada de forma coletiva, se transfere ao domínio privado como valorização imobiliária, ao invés de ser utilizada para cobrir os custos da urbanização. Assim, são reforçados os desequilíbrios territoriais e o tratamento diferenciado aos cidadãos. Esta situação leva à necessidade de utilização de instrumentos orientados a mobilizar esses recursos para o benefício coletivo. Esses instrumentos possibilitam a melhoria das condições de vida na cidade, por meio do efeito distributivo e redistributivo desses recursos, o que é muito importante em sociedades desiguais como as nossas, e da proibição de transferência de recursos públicos de forma gratuita aos particulares. Olhando para a experiência do Brasil e da Colômbia, existem dois pares de instrumentos orientados a mobilizar recursos derivados da ação pública, mas com diferentes níveis de implementação. A contribuição de valorização, como seu equivalente brasileiro, a contribuição de melhoria, tem uma finalidade direta de financiamento urbano. E a participação em plusvalias, do mesmo modo que a outorga onerosa do direito de construir no Brasil, se fundamenta num novo pacto social, no qual deve existir um equilíbrio entre os ônus e os benefícios da urbanização. Esse instrumento propõe uma mudança na participação do setor público nos processos de geração de riqueza, na qual o Estado deixa de ser sócio invisível da valorização dos imóveis. Vamos agora apresentar estas experiências. Na Colômbia, a contribuição de valorização é um mecanismo pelo qual várias pessoas contribuem em troca de uma valorização, ou melhor,
Do ponto de vista tributário, é uma obrigação do tipo contribuição, derivada de um benefício. O cidadão paga, mas tem uma contrapartida ao benefício certo. Esta ferramenta é utilizada para recuperar parte ou a totalidade dos recursos utilizados para a realização de uma obra ou investimento público. E, a diferença de outros tributos, as contribuições têm destinação específica. No caso, cobrir os custos da obra ou investimento público. Ainda que este tipo de instrumento exista em praticamente todas as legislações da América Latina, o caso colombiano se caracteriza pela utilização sistemática do instrumento ao longo do século XX, com interessantes evoluções em suas discussões e uso. Desde 1921, existe juridicamente a possibilidade de diversas autoridades públicas cobrarem dos beneficiários pelas obras públicas realizadas. Bogotá foi um município pioneiro na utilização desse instrumento para fins urbanos, utilizando-o desde 1934. A importância do instrumento num contexto de poucos recursos públicos exigiu ajustes normativos. A partir de 1943, seu uso foi ampliado para todos os níveis de governo e para uma variedade de obras e permitiu realizar a cobrança antes da execução das obras. A possibilidade de cobrar de forma antecipada favoreceu o uso do instrumento como garantia de empréstimos para o financiamento das obras. Essa possibilidade tem a vantagem de não comprometer os escassos recursos de muitas municipalidades, além de ter ajudado a desentravar o obstáculo que um instrumento geralmente encontra na decisão política. Na hora de cobrar, dois limites devem ser observados: o limite geral, que é o total a ser cobrado, e o limite individual, que é o que cada contribuinte pagará. Inicialmente, o limite geral de cobrança era o benefício que a obra tivesse gerado, isto se ele fosse superior ao custo da obra. No entanto, desde 1966, o máximo a ser cobrado é o custo da obra. Se a obra gerou um benefício ou valorização total superior a seu custo, só poderá ser cobrado até o limite do custo. Decisões do Judiciário têm feito importantes aprimoramentos do tributo. Entre elas se destacam o custo da obra, incluindo um acréscimo de 10% a título de imprevistos e até 30% de custos administrativos, a base impositiva e a inclusão dentro do limite individual da capacidade contributiva ou de pagamento dos contribuintes. Essas modificações têm exigido maior seriedade e responsabilidade por parte dos governos municipais no seu uso. Os conflitos derivados de experiências concretas de implementação abriram a porta para avanços no uso do instrumento e não para o desuso do instrumento. O uso do instrumento tem passado por períodos de ascensão e de queda, seja por decisões políticas, seja por falta de confiança derivado do uso irresponsável do instrumento por um determinado governo, entre outros. O instrumento é, na atualidade, utilizado por cidades de grande, médio e pequeno porte. É utilizado para obras de grande impacto urbano e também para pequenas obras de impacto na vizinhança. No primeiro caso, é necessária a aprovação do plano de obras pelos vereadores do município. No segundo, é necessária a aprovação de 55% dos proprietários beneficiados pela obra. O tributo é inscrito no Registro Público do Imóvel. A cidade de Bogotá, por exemplo, vem financiando boa parte de sua rede viária central com este instrumento, incluindo importantes vias, canais, pontes, bem como parques, praças, etc. As diversas experiências municipais têm gerado tradições nos sistemas de cálculo do benefício e métodos de distribuição do custo, quer dizer, da contribuição. Uma discussão muito importante foi aberta por Bogotá. A partir de 1990, a cidade vem financiando projetos de grande envergadura, cuja duração inclui mais do que um período de governo, com múltiplas obras ao longo do seu território, nos quais o benefício é geral. Isso significa
que se entende que aquele conjunto de obras geram benefícios para todos os seus contribuintes. Essa alternativa mexe com um tema central no uso deste instrumento, sua capacidade redistributiva e não só distributiva. Essa discussão não é trivial, considerando que nossas sociedades têm enormes diferenças socioeconômicas. Esta realidade leva a que o instrumento, quando utilizado de forma distributiva, permita o financiamento urbano, mas restrito a áreas cujos moradores têm capacidade para pagar pelas obras, aumentando assim o desequilíbrio em acesso aos bens e serviços urbanos. O caso recente da cidade de Barranquilla é ilustrativo. O pacote de obras a serem financiadas pela Contribuição de Valorização Geral, vigência 2005-2011, incluiu, entre outras, algumas obras como a construção de escolas públicas de alta qualidade em áreas muito precárias da cidade. Estas obras certamente não poderiam ser financiadas pelos habitantes destes bairros, pessoas em condição de pobreza, mas foram incluídos dentro do pacote de obras considerados como de benefício para a cidade como um todo. Essa discussão entre o uso distributivo e redistributivo, o qual mexe com a noção do benefício. Sem dúvida, a experiência da contribuição de valorização é um aprendizado de muita riqueza para o conhecimento e avanço na gestão e financiamento urbano. Bem, a segunda experiência corresponde a um instrumento chamado participação em plusvalias, que de forma análoga à outorga onerosa do direito de construir, se fundamenta no princípio da justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização. Uma diferença importante é que na Colômbia este é um tributo, enquanto no Brasil não é. Como mencionado no início, esses instrumentos representam uma quebra na prática histórica do setor público de conceder aproveitamentos urbanísticos rentáveis de forma gratuita, mas diferenciada entre os proprietários. Essa prática, além de conferir incrementos diferenciados no preço dos terrenos, e com isso tratamento desigual pelo Estado, configura uma cultura ao redor do direito de propriedade, que vai além da sua natureza jurídica. Na prática, são incorporados economicamente os potenciais de uso e aproveitamento urbanístico, que correspondem ao poder público e devem ser atribuídos aos particulares por meio de contrapartidas, por este benefício específico e individual concedido. Assim, com este instrumento, se busca evitar que as decisões públicas que atribuem usos e aproveitamentos urbanísticos deixem de ser gratuitas. Ao cobrar por esses aproveitamentos, busca-se recuperar parte da valorização imobiliária que não está diretamente associada ao investimento de recursos, e sim às ações urbanísticas desenvolvidas também pelo Estado. Com esses instrumentos, também se evidencia a natureza pública desses benefícios e sua condição de interesse público ou coletivo. E também se esclarece que, aos benefícios derivados das decisões públicas de planejamento urbano, lhes são correlativas obrigações ou ônus derivados também dos próprios processos urbanos. É preciso esclarecer que na Colômbia a lei prevê o uso desta figura tanto para recuperar custos de obra pública, de forma análoga à contribuição de valorização, quanto para recuperar efeitos de mais-valia derivados das decisões públicas de planejamento urbano. A experiência histórica com a contribuição faz com que, na prática, a participação em plusvalias seja utilizada principalmente para a recuperação de benefícios derivados das decisões públicas de uso e aproveitamento urbanístico, e não daqueles derivados de investimentos em obras. Assim, a explicação que vem a seguir se refere ao uso da participação em plusvalias no caso de benefícios derivados das decisões de planejamento urbano. Diferente da contribuição de valorização, a participação em plusvalias é um instrumento relativamente novo dentro do escopo de ferramentas de atuação na gestão do solo na Colômbia. Teve um importante antecedente normativo na Lei de Reforma Urbana de 1989,
mas foi definida como instrumento com as características atuais em 1997, com a Lei de Desenvolvimento Territorial. Sua primeira experiência de implementação começou em 2001 na cidade de Bogotá. A participação em plusvalias é, no sistema tributário colombiano, uma contribuição, evidenciando que quem está obrigado a pagar o faz por conta de um benefício específico. Esta categorização tributária implica na ocorrência de um fato ou circunstância específica que gera a obrigação de pagar a participação em plusvalias. Tecnicamente, é a alteração da situação de aproveitamento urbanístico para um cenário de maior benefício. Exemplo desse tipo de alterações são as mudanças nos usos do solo, que levam a usos mais rentáveis ou de maior aproveitamento construtivo. O exemplo mais evidente e que acontece em todas as nossas cidades é a mudança de uso rural para urbano, por decisões de planejamento. Também acontece, por exemplo, com as mudanças em áreas exclusivamente residenciais para usos mistos ou comerciais. E também existem as mudanças ou alterações no aproveitamento urbanístico. De novo, o exemplo clássico seria o terreno cuja possibilidade de edificação é baixa, digamos, uma moradia para fins de habitação, e é alterada esta situação para uma possibilidade de maior aproveitamento edilício, permitindo-se agora alturas nas quais é possível construir um prédio de vários andares. Nos exemplos fica evidente a existência de uma decisão pública que gera um benefício específico, que justifica o pagamento de uma contrapartida pelo beneficiário. É o princípio da distribuição equitativa dos ônus e os benefícios, que é uma das bases do sistema jurídico urbanístico colombiano. Um aspecto interessante do instrumento no contexto colombiano é sua força jurídica, já que na Colômbia o ganho é reconhecido constitucionalmente como objeto de proteção, sobre o qual a coletividade, neste caso, tem o direito de se beneficiar ou participar. Resumindo, a participação em plusvalias é uma contribuição do ponto de vista tributário, mas também é um direito coletivo. Esta condição de direito coletivo implicaria a obrigação, e não só a vontade ou não, de todas as entidades públicas recuperarem os benefícios derivados de suas ações urbanísticas. Porém, a implementação do tributo